Uma boa noite a todos. Eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? Mas que grande responsabilidade também abrir as portas do coração e dar um livre acesso à pessoa da Santíssima Trindade, ao Espírito Santo, para que Ele transforme a nossa vida e faça em nós, no nosso ser, no nosso interior, maravilhas, e derrame aqueles presentes preciosos que queremos mencionar também nessa noite, antes mesmo de proclamarmos a palavra que Ele escolheu por sua bondade para falarmos aqui nesta noite. Ele, o Espírito Santo, Ele quer nesse tempo tão precioso derramar sobre nós, e está escrito, aqueles dons que fazem com que nós sejamos mais felizes em plenitude e façamos do outro, aqueles que estão do nosso lado, também feliz. Ele quer dar para nós um espírito de sabedoria. Ele quer dar para nós um espírito de conselho. Ele quer dar para nós um espírito de fortaleza. Ele quer dar para nós um espírito de ciência. Ele quer dar para nós um espírito de temor do Senhor, um temor de Deus. Ele quer dar para nós um espírito de entendimento, um espírito de conselho. Tudo isso Ele quer dar para nós, se nós fizermos o que acabamos de cantar, de abrir as portas do nosso coração para um livre acesso. Muitos ainda não fizeram essa experiência, fazer a experiência do Espírito Santo, e nós viemos aqui nesta noite para falar do Espírito Santo, das belezas do Espírito Santo e das inquietações que o Espírito também nos faz passar. Vocês se sentem incomodados pelo Espírito Santo? Sentem-se? O Espírito Santo incomoda vocês? Podem responder, por favor. Sim? Oh, glória a Deus, que bom. Nós devemos ser incomodados pelo Espírito Santo. E digo por quê? Porque somos pecadores. O Espírito Santo, Ele nos incomoda a consciência pecadora. E que bom que Ele incomoda. Se Ele incomoda é porque nós queremos mudar. Nós queremos estar com Ele, nós queremos convergir, nós queremos pedir perdão pelas nossas mazelas e dificuldades, pelos nossos pecados do dia a dia, pelas coisas que nos desumaniza e nos afasta do próprio Espírito. Então, aquela que é do Espírito Santo, por vezes é incomodado por Ele, e que bom que é, o Espírito Santo ele tem que fazer barulho em nós, mexer conosco, no nosso ser, na nossa mente, na nossa consciência, incomodar. Quando falo incomodar, é incomodar no sentido que o Espírito Santo quiser. Que bom nos sentirmos assim. E aí sim, verdadeiramente teremos uma experiência diária e contínua com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo há de nos libertar de tantas coisas ruins. E é por isso que estamos aqui, e é por isso que vocês viveram agora aqui, este belo momento. E eu estava observando dali e aprendendo também. Hoje, segunda-feira, segundou, podemos assim dizer. Porque falo assim, porque para tantas pessoas, para uma grande parte de pessoas, um grande número de pessoas, hoje é um dia muito ruim. Um dia de ressaca, um dia de preguiça, um dia de vontade de não trabalhar, um dia que muitos têm vontade de ficar na cama dormindo, para se recuperar, quem sabe, de um fim de semana cheio de dificuldades e de tristezas, de bebedeiras, de vícios, de afastamentos do Espírito Santo, de doenças da alma, do corpo, de fadigas. Então hoje é um dia assim. Quando é sexta-feira, vem aquele estupim de felicidade. Sextou. E aí as pessoas repetem os mesmos erros. E depois volta a ser tudo de novo.
é a busca de uma felicidade passageira que não vem do Espírito Santo, mas que vem do mundo. Hoje de manhã em minha casa, para começar segunda-feira, havia um grande barulho na casa ao lado. Me chamou a atenção, uma grande briga, uma família que mora ao lado da minha casa. E nós escutávamos na minha casa, barulhos de panela e de copos quebrando e voando e coisas. Foi uma coisa assim muito forte. E a palavra demônio, muitas vezes nós escutamos. Seu demônio, seu diabo. O diabo devia estar contente ali. Ali não tinha Espírito Santo. Não tinha. Ali tinha uma raiva, um ódio naquela casa. Muitas brigas assim. E agressões também. Passou um tempo. Escutei um barulho na frente da minha casa. E estavam 2 policiais entrando com armas em punho. Eu fui lá rapidamente. Bom dia. Me identifiquei. Não, tem uma briga forte aqui, está acontecendo alguma coisa na casa do senhor? Não, na minha não. Acho que aqui pelo lado havia uma briga, mas não era aqui na minha casa não. A minha casa tem paz. Fiquei com vontade de dizer, não disse, mas devia ter dito. Minha casa tem um Espírito Santo. Daí os policiais saíram para procurar a casa. Entrei novamente. Sentei com minha esposa. À mesa. Não havíamos tomado o café ainda. E ali pedimos o Espírito Santo. E rezamos por nós, pela família, por aquela família que não tinha paz ao lado da minha casa. Sentimos uma grande paz, uma grande alegria por estar ali e uma grande certeza. É isso que quero dizer. Uma grande certeza, a certeza de Cristo Jesus presente pela força da oração e da presença do Espírito Santo. Que bom sentir assim. E que bom poder rezar pelos outros também. Levar, através do nosso pensamento, da força da nossa oração, o Espírito Santo para aquelas pessoas que ainda não o encontraram. Como foi falado aqui, essa semana é uma semana toda especial. Uma semana que estaremos vivendo, saboreando o Pentecostes, que é a grande presença do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas. A grande vinda, a grande promessa do Senhor Jesus Salvador. Ele partiu para o Pai, ele se despede. Toda a liturgia que nós vivenciamos na igreja é uma despedida do Senhor Jesus. Mas ele, na sua imensa misericórdia, o Pai das misericórdias, Jesus Cristo, ele não nos deixa sós, mas nos dá o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, o advogado, Deus. E nós temos que abraçar isso de qualquer jeito e levar para as pessoas também de qualquer jeito, do jeito que a gente compreender. Levar o Espírito Santo para as pessoas numa sociedade que está tão corrompida pelo pecado, tão dominada pelo mal, porque nós estamos vivendo isso, um grande combate espiritual, uma grande luta sobrenatural do bem contra o mal. E que bom, que glória, graças a Deus tem vocês aqui para fazer essa intercessão, rezar, reclamar. Os grupos de orações têm esse poder, essa força, essa intimidade com o Espírito Santo. Mas quero dizer que o Espírito Santo esteve durante todo o tempo conosco. Quando lemos a palavra, nós vimos ali em Gênesis, bem no início, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo sempre esteve, ele está, ele vive, ele reina desde sempre. O tempo para o Senhor é diferente do tempo da maneira que o compreendemos. Ele é o Senhor que está acima do tempo. Então o Espírito Santo está desde sempre. Desde sempre. Vamos abrir a palavra então, quem tem. Daqui a pouco eu vou falar sempre aqui e vou acabar não lendo a Bíblia. A gente começa a falar. E o Espírito Santo vai nos motivando a falar. Mas também não vou falar muito não. O que importa é sentir um pouco
e entender um pouco o que é o Espírito Santo. Qual a característica de alguém que é portador do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A palavra que nos foi proposta está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, iniciando ali no verso 5. Encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, iniciando ali no versículo 5. E nos diz assim, fala do Pentecostes. Encontravam-se em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmos e perplexos e diziam uns aos outros: o que significa isso? Que loucura é essa? Meu Deus, como estão falando tanta gente diferente. O que é isso? Quando a gente pensa no Espírito, eu interrompo para dizer, quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente fica pasmo e perplexo mesmo das maravilhas que o Espírito faz em nós, né? Como é que pode? Como é que pode? Quando eu escuto vocês falando, orando em línguas, eu fico assim, parece que as pessoas que oram em línguas transmitem e as pessoas que estão escutando compreendem. Mas como é que pode isso? Quando eu era criança, nós ficávamos em frente a uma igreja, que era uma igreja evangélica. E ali também tinha os evangélicos, eles louvam bastante. Nós somos católicos, somos mais frios. Já retorna aqui na palavra. Mas os evangélicos rezam mais. Nós estamos mudando isso. Pela força da renovação carismática, pela força desses encontros, nós mudamos um pouco isso. Da frieza do nosso louvor. Até hoje, para nós católicos, fazia assim, erguer a mão, né, fazer um gesto, cantar, nos abrir. É mais difícil. Mas então, eu quando criança ficava ali, a gente falava: olha o bando de doido ali da igreja. É verdade. Nós às vezes até falava assim, criança, né? E nós ficávamos aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus. E todo mundo falava tudo ao mesmo tempo, aquele bando. E para nós era tudo um bando de doido, né? E às vezes nós aqui agora, depois de, né? Já estou ficando velho aqui já. E nós também, às vezes nós somos um bando de doido, né? Mas um doido assim, bom, né? Cada um louvando do jeito que quer louvar, dizendo glória a Deus do jeito que quer dizer, dizendo amém, orando em línguas, falando, louvando, cantando, levantando o braço, erguendo a voz, ou quieto, ou calado, ou intercedendo. Às vezes, de repente, aquela senhora ali não entende o que diz o amigo aqui, e assim a gente vai, e é um bando de doido. Às vezes a gente é assim. E o Espírito Santo, ele quer isso da gente também. Ele quer mais louvor, mais entusiasmo, mais motivação.
retornamos aqui. Já não sei nem onde parei, mas eu vou continuar aqui. Todos estavam pasmos e perplexos, e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros zombavam: estão cheios de vinho doce. Está tudo bêbado, tudo doido. Depois continuamos ali no versículo 15, olha. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar. É apenas a 3ª hora do dia. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha, que alegria escutar isso e poder ler isso e entender isso. Eu falava da frieza, eu vi algo muito interessante, que o Espírito Santo, ele procura aquele que se abre a ele, aquele que o pede, que o chama, aquele que está frio. Nós temos muitas pessoas que estão frias, desanimadas, angustiadas e abatidas, sem a presença do Espírito Santo. A estas o Espírito Santo vai, e ele pede licença, e entra, e tudo transforma. Aquele que é transformado pelo Espírito Santo do Senhor, que é o próprio Deus, ele não pode mais voltar a ser o mesmo. É impossível, minha gente, aqui neste santuário, é impossível você, nesta noite, depois desses momentos de oração, e de louvor e de entrega de oração de um pelo outro, de imposição das mãos, e de querer receber o Espírito Santo, você não pode sair daqui, é proibido você sair daqui igual ao jeito que entrou. A sua vida a partir deste momento, ela não pode ser igual. Você tem que sair daqui, homem e mulher, jovem, criança até, diferente. Você tem que sair daqui uma pessoa entusiasmada, melhor. Ah, diácono, mas a vida não está fácil. Estou passando por momentos de muitas dificuldades. Todos temos as nossas cruzes. Todos temos as nossas tribulações. O Evangelho de hoje fala isso. Tribulações, todos terão, mas coragem. Eu venci o mundo. E Jesus não pode ter vencido o mundo em vão. Não pode. Ele venceu o mundo por aqueles de sua época e venceu o mundo por nós hoje. As tribulações sempre existirão, as dificuldades sempre aparecerão, mas o portador do Espírito Santo, ele deixa de ser o homem velho e passa a ver as coisas com os dons que ele recebe. Se for para voltar a ser a mesma pessoa, então, desculpem, se você sair daqui igual ao jeito que você entrou, se você orou, clamou, rezou até em línguas e não sentiu a presença do Espírito Santo, falta mais oração, falta mais fé, falta mais verdade em ti. Me perdoem a minha franqueza. Muitas vezes eu pensei ter sido abandonado pelo Espírito Santo. Em muitos desertos que vivi, em muitos afastamentos que vivi, eu perdi a esperança e aquele pensamento: Espírito Santo, por que me abandonaste?
porque as coisas não dão certo. O que acontece? Mas depois fui impulsionado por outras pessoas. Alguém me ajudou. Alguém orou por mim. Alguém me fez voltar. Alguém me apresentou à igreja novamente. Alguém me levou. E a minha vida foi uma caminhada de fé. E ainda continua sendo. A sua também será assim. Todos nós passamos por isso. Por desertos, por provações, por dificuldades. Mas para cada um de nós, para todos nós, temos esse presente que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz ter o desejo de confessar. O Espírito Santo nos torna pessoas prudentes, amáveis, doces. O Espírito Santo nos torna pessoas de paz, de paciência, de retidão, de honestidade. O Espírito Santo transforma a nossa conduta, aquece o nosso desejo, a nossa alma, o nosso coração. O Espírito Santo, ele faz você ter vontade de ir à Santa Missa. O Espírito Santo te motiva a vir aqui numa segunda-feira. Você poderia ter estado em casa hoje, vendo um filme, vendo novela, descansando do seu dia de trabalho, fazendo qualquer coisa, mas o Espírito Santo te movimentou até aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. O Espírito Santo quis você aqui para mudar algo na tua vida, para mudar algo na minha vida, para mudar algo na minha pessoa. O Espírito Santo nos trouxe aqui para que nós louvássemos a Deus Pai, para que nós tivéssemos um encontro com Jesus, o Filho, nosso Redentor. Viva com esse poder que Deus te dá de graça pelo batismo. Nós, às vezes, temos e vivemos com um espírito de escravos, escravizados pelo mundo por tantas coisas que o mundo nos oferece. Mas nós temos um espírito livre, porque Deus soprou em nós o Espírito Santo. Não nos deu um espírito de escravidão. Nós não devemos ficar presos às coisas desse mundo. Nós devemos ter o Espírito que faz com que a gente seja fiel no nosso matrimônio. O Espírito Santo faz isso. Quem tem o Espírito Santo não trai. Quem tem o Espírito Santo não trai um amigo. Quem tem o Espírito Santo não se perde nas horas e horas e horas, nas festas, nos bares, nas bebedeiras, nas drogas. Porque o Espírito Santo não permite. Porque o Espírito Santo nos acusa. Ele nos impele. Ele está dentro da nossa consciência, da nossa mente, do nosso coração. E quando cometemos o pecado, fazemos o erro, quando o homem velho vem à tona, quando a pessoa de antigamente vem, quando aquela proposta quer se esfriar em nós, a proposta de estar com Deus, de viver em Deus, de viver em plenitude, e quando isso se apaga, e quando isso se esfria, nós voltamos a fazer tudo aquilo que não era mais para ser feito. Quando o Espírito Santo está em nós, nós fazemos do mundo um lugar melhor. Eu falava ontem e tenho vivido intensamente, graças a Deus. Sou muito grato por isso. A gente tem feito as novenas do Espírito Santo, tem rezado, cantado. Hoje tenho a graça de estar aqui para falar do Espírito Santo. Amanhã também teremos o Espírito. Essa semana é uma semana que todo dia o Espírito Santo vai ficar enjoado de mim. Vai ficar. Porque eu vou falar muito com ele. Eu vou incomodar muito o Espírito Santo. Eu espero que ele também esteja muito comigo. E ontem nós falávamos no encontro que nós estávamos meditando os dons do Espírito Santo. Era até o dom do conselho. Que o Espírito Santo, esse conselheiro, esse nosso conselheiro, aquele que faz com que justamente isso eu estou falando, de acertarmos na nossa prudência, nos nossos gestos e atitudes, para sermos pessoas melhores e fazer do mundo um lugar melhor.
que o Espírito Santo, o conselheiro, quando a gente quer que ele nos aconselhe, que ótimo. Mas às vezes há uma leva de pessoas que se deixam aconselhar pelo espírito encardido. Temos o bom conselho do Espírito Santo, falávamos disso, e temos o mau conselho do encardido, do demônio. Qual conselho queremos seguir? Por nossa liberdade, por nosso livre arbítrio. É uma escolha. Por incrível que pareça, um número grandíssimo de pessoas está escolhendo servir ao mal. Um grande número de pessoas está dizendo sim, não ao Espírito Santo, mas ao espírito impuro. Muitas pessoas estão perdendo a sua alma, a sua vida, a sua juventude, a sua família, esse bem precioso, porque querem seguir a quem não é para seguir. É a desobediência, é a liberdade. Mas nós queremos seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos seguir e viver o Espírito Santo. Nós queremos ser homens, famílias, homens, mulheres, pessoas, templos do Espírito Santo de Deus. É por isso que vocês pedem, nós pedimos e cantamos: batiza-nos, Senhor, com teu Espírito. Cantamos sempre isso. Pedimos sempre o batismo do Espírito Santo. Não deixem, gente, que o Espírito Santo em você se afaste de ti. Não seja morno. O Espírito Santo não gosta de gente morna, católico morno, que hoje está aqui na igreja, mas vem muitas vezes por tradição e por preceitos, por obrigação, para dizer que esteve na igreja, para dizer que esteve aqui na missa, para dizer que esteve no grupo de oração. Seja alguém aquecido sempre, seja quente, seja uma pessoa quente, entusiasmada. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos aquece a nossa vida. E apesar de toda dificuldade que possa aparecer, nós vamos enfrentá-las com um olhar para um horizonte, não olhando para o chão, não pesados. Quem é morno, quem é frio, quem não tem essa sensação, quem não sente o Espírito Santo ou não se abre à sua presença, hoje está aqui na Igreja Católica, amanhã está em algum lugar querendo receber um passe, em algum centro, em alguma outra doutrina. É porque não encontrou ainda, não é feliz, não teve a felicidade que você, que está aqui nessa noite, teve, essa certeza da presença e da força do Espírito Santo. Que bom ter estado aqui para falar dele. Falar do Espírito Santo como se fala com um amigo. Hoje não vim para fazer uma pregação, apesar de o nome que é dado é este, mas vim para falar de alguém como se falasse de um grande amigo, porque é isso que o Espírito Santo também é para nós. Um grande amigo, alguém que está muito próximo, alguém que está muito próximo de nós e ilumina nossas ideias, ilumina a nossa vida, nos faz ter aquela paz duradoura. Tenho percorrido muitos lugares, tenho andado por aí depois que fui ordenado diácono e tenho visto grandes maravilhas do Espírito Santo, mas tenho percorrido lugares também de muitas trevas,
onde o Espírito Santo não habita, porque não é permitida a sua presença. As pessoas não querem saber dele. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas acham que é coisa de, como já falei, de doido. Ora, se alguns conhecidos meus viessem aqui e vissem aquela coluna que vocês fizeram aqui, de um orando pelo outro, olha, ia ser motivo de gargalhada. Eu sou motivo muitas vezes de deboche. Está aí, ó, coroinha. Está aí, ó, padreco. Algumas vezes usam adjetivos assim para falar comigo. Algumas pessoas. Eu até fico contente. Não me ofende de maneira nenhuma. Porque todas as vezes que sou identificado como alguém que é de Deus, pode até me ridicularizar. Eu fico feliz porque eu tenho a marca do Senhor em mim. Alguém me reconhece por eu ser dele. Então não tem problema nenhum. Ó, tá aí, vai lá, o outro lá com a Bíblia debaixo do braço, sem problema nenhum. Não tenhamos um espírito de timidez. Não tenhamos. Tenhamos um espírito de ousadia, de desejo do Senhor, de serenidade, de gratidão. O Senhor, o Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, ele pregou essa peça comigo. Ele fez isso comigo. Ele quis que eu fosse diácono da igreja. Ele teve coragem. Ele teve coragem. Porque eu não valia nada. Acho que eu nunca falei isso para ninguém. Só a minha mulher que sabe disso. Ela me conhece bem, né? Eu não valia nada para mim. Não que eu fosse uma pessoa ruim, mas eu me afastei tanto do Senhor, tanto de Deus. E depois ele foi e me buscou, porque ele tinha algo para mim. Um dia aconteceu comigo o que não quero me comparar ao santo São Paulo, não quero. Mas São Paulo caiu do cavalo. Um dia isso aconteceu comigo também. Porque o Senhor tinha algo para mim. E o Espírito Santo me buscou. Eu sou amigo do Espírito Santo, sinto sua presença. Eu sinto. Eu não oro em línguas. Eu não sou de falar muito. Eu não sou de fazer barulho. Já me disseram até que a minha fala é um tanto calma demais. Mas o Espírito Santo está sempre comigo. E o Espírito Santo é assim. Ele pode estar com você no barulho do seu gesto, no seu louvor, no seu sorriso, na sua explosão de felicidade, como se fosse vinho doce, nas suas visões, no seu entusiasmo, mas ele pode estar no seu silêncio também. Quando vieres aqui no grupo de oração, se sentires à vontade de ficar sentado, apesar de toda a euforia do nosso ministério de música, né? Vamos lá, pessoal, claro, porque eles querem animar, que o Espírito Santo anima. Vamos lá, pessoal, erguendo a mão, vamos cantar, vamos louvar, ótimo, se você sentir esse desejo. Se você vier aqui um dia e o Espírito Santo te comunicar que você deve ficar sereno, sentado, na intercessão, na oração, fique. O Espírito Santo, ele se manifesta de muitas formas. Ele não está só na oração em línguas. Ele não está só na euforia, mas ele está também no silêncio, na serenidade, na calma, na brisa. O Espírito Santo é assim. Ele se manifesta a nós do jeito que ele quiser. E nós o sentimos do jeito que pudermos sentir. Eu o sinto assim. O Espírito Santo está para mim assim. Eu saio daqui hoje com a certeza absoluta, daqui a pouco vou para minha casa, que o Espírito Santo esteve aqui e falou com vocês nessa noite. E falou ao meu coração. E falou pela palavra.
e falou pela canção. O Espírito Santo fala de tantas formas e com tantas palavras. Fala para todos. Aqui ele falou para um grande número de pessoas, nós escutamos a palavra. Para tantos povos, muitos não entenderam. Oh, não são todos galileus. Oh, não são todos são todos aqui do ingleses? Todos são daqui, pertinho? Não? Oh, tem gente que é de outros lugares aqui. Da onde? Trindade? Aí veio lá da Trindade. O Espírito Santo trouxe ele aqui hoje. Lá da Trindade. São José também. Olá de São José, esse homem doido. Está vendo? Doido, o Espírito Santo veio lá de São José, pegando esse trânsito nosso, né? Glória a Deus, amigo. O Espírito Santo trouxe o Senhor aqui e veio lá de São José. É isso. O Espírito Santo nos move, nos pede, nos convoca. O Espírito Santo ele faz a gente fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Ele te pede, ele te dá missões que às vezes você pensa que não era para você cumprir, mas ele te dá. Um dia eu fui, para terminar, daqui a pouco a gente começa a falar demais, fala bobagem. Aí estraga esse belo momento de vocês, gente. Um dia depois, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. Não sei se de repente já falei aqui também, não sei. Um dia eu muito desanimado, muito abatido, eu estava deprimido. Eu havia levado um tiro. Já falei isso aqui? Eu havia levado um tiro, eu quase morri. Passei bastante tempo andando de muleta, de bengala, e fiz várias cirurgias. E aí um dia fiquei muito deprimido, muito abatido. E aí a minha esposa, assim, ela me acompanhava, cuidou muito de mim. Depois, se ela vê alguma coisa aqui da gravação, eu já digo que eu a amo muito, né? Ela cuidou de mim. E aí, ela assim, olha, Léo, nós precisamos mudar. Eu não tinha o Espírito Santo naquela ocasião. Deus estava longe de mim porque eu não chamava por Ele. E Ele me salvou algumas vezes. E aí ele assim, tem uma missa diferente. Uma tal de missa carismática. Vocês já foram missa carismática, né? Claro. Claro que foram. São todos carismáticos aqui, né? Que pergunta boba. Então vamos nessa missa. Aí peguei a minha bengala, muleta e cheguei lá e tive aquela mesma sensação de que quando eu era criança, na frente da igreja evangélica, de um monte de doido fazendo aleluia. Quando cheguei lá, do jeito que eu estava machucado, já tinha gente assim, fazendo assim, orando assim, desse jeito, assim. A minha esposa que me levou. E aí, que coisa doida isso aqui, né, gente? Que coisa doida. O Espírito Santo já estava me tocando e falando comigo naquele dia, naquela noite. Depois eu fui numa segunda vez. Eu fui numa terceira. E eu continuei vindo. E continuei indo. E alguém disse para mim: quer ser ministro da Sagrada Comunhão? Assim, outro doido. Quem sou eu para ser ministro da comunhão? Não sei nem falar. Não, tu vai ser. O Espírito Santo quer. Aí trilhamos esse caminho. Depois o Espírito Santo não ficou contente. E alguém veio até mim e disse: tu queres ser ministro da palavra? Aí eu assim, não. Eu não disse não, né? Eu aceitei, mas eu vou dizer que palavra? Eu não sei dizer nada. Aí disseram assim: deixa que o Espírito Santo fala por ti. Não, mas eu tenho que dar minha contribuição. E as coisas foram para mim. Com o passar do tempo, mais assim, aquele estava completamente, né, fora de si. Quer ser diácono da igreja? E aqui estou. Então, para dizer, não para me glorificar por nada, quem sou eu, mas para dizer que de algo que está muito difícil,
de um coração que está muito partido, de alguém que se sente abandonado, ou de alguém que abandonou Deus, o Espírito Santo vai até lá e pega e te conduz e te traz, e tu volta, e tu nunca mais consegue ser igual. E é isso que eu peço ao Espírito Santo, que eu não seja igual, que eu não saia daqui desta noite igual eu entrei nesta igreja, que Ele transforme a minha vida sempre, a cada minuto, e que Ele transforme a sua, que você saia daqui hoje, volte para São José, volte para a Trindade, volte aqui para o lado. Agora sim, para concluir, a palavra de Deus ontem falava, eu acho que foi ontem, dizia: eis que estarei contigo, e aí o Espírito Santo vai junto, até os confins do universo, não é? Eis que estarei contigo. Os confins do universo pode ser ali em São José, na Trindade, pode ser aqui ao lado da igreja. Os confins que Deus quer te acompanhar pode estar dentro da tua casa, alguém de tua família, um filho perdido, uma esposa traída, um marido que tem seus problemas. Os confins do universo que Deus quer te acompanhar, às vezes está tão perto de nós, tão pertinho. Basta nós ampliarmos a nossa visão, o nosso coração, o nosso olhar e a nossa caridade. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Que vocês tenham uma semana de grande encontro com o Espírito do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus faça e derrame sobre cada um de vós maravilhas, dons, carismas, talentos, felicidades, paz, harmonia, retidão. Que derrame sobre suas vidas prudência, saúde, tudo o que Ele quiser derramar, porque no mais, tudo será acrescentado. Aleluia, aleluia, Espírito Santo. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te ilumina.